Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começarmos, já deixe seu like. Isso ajuda muito o canal e nos incentiva a continuar trazendo histórias cada vez mais assustadoras. Agora, vamos ao relato. Eu nunca levei a sério histórias sobre pactos. Sempre achei que eram exageradas, coisas criadas para assustar. Até conhecer o Marcelo e ver o que aconteceu com ele. Marcelo não era o tipo de pessoa que chama atenção. Ele era comum. E talvez esse seja o detalhe mais importante, porque coisas assim não acontecem só com gente estranha. Acontece com gente normal, gente cansada, gente que chega num ponto em que qualquer saída parece válida. O Marcelo estava exatamente assim, cansado. Mas não de um dia ruim, cansado da própria vida. Era um cansaço que não passava com descanso, nem com folga, nem com nada. Era constante, silencioso, e ninguém percebia. Nem a esposa, nem os filhos, nem ele no começo. Mas isso foi crescendo, devagar, todos os dias, até virar algo impossível de ignorar. Naquela noite, ele saiu do trabalho mais tarde. A cidade estava diferente, mais quieta, menos movimento, menos gente na rua. E talvez tenha sido isso, ou talvez não. Mas ele não quis voltar para casa. Simples assim. Não foi uma decisão, foi um impulso. Ele continuou dirigindo, sem destino, sem pressa, sem pensar muito, só dirigindo. Virou ruas que não costumava virar, passou por lugares que não conhecia e quando percebeu já estava longe demais do caminho de sempre. Foi aí que ele viu a loja, pequena, escura, escondida entre construções antigas. Ela não tinha placa, não tinha nome, não tinha nada que indicasse que estava aberta. Mas estava, e isso não fazia sentido. Marcelo disse depois que aquilo o incomodava, mas ao mesmo tempo parecia chamar, como se estivesse esperando por ele. Ele parou o carro, ficou olhando por alguns segundos, talvez tentando entender o que era aquilo, ou tentando se convencer a ir embora. Mas não foi o que aconteceu. Ele saiu do carro e caminhou até a porta, sem saber exatamente por quê. E isso já deveria ter sido um sinal, mas ele ignorou e entrou. O ar lá dentro era diferente, pesado, parado, como se o lugar estivesse fechado há muito tempo, mas ao mesmo tempo não parecia abandonado. Era como se estivesse esperando. O espaço era pequeno, mais do que ele imaginava, mas tinha profundidade, como se continuasse além do que dava para ver. E havia alguém ali, um homem, atrás de um balcão imóvel, sem expressão, só olhando direto para ele, como se já soubesse que ele viria. E a primeira coisa que o homem disse foi: "Você demorou." Marcelo travou por um segundo, porque aquilo não fazia sentido, mas ao mesmo tempo soava certo, como se ele realmente estivesse atrasado, mesmo sem saber para quê. Ele tentou responder, mas não conseguiu. E o homem não esperou. Ele apenas inclinou levemente a cabeça e disse: "Você não quer mais essa vida." Não era uma pergunta, era uma afirmação direta, fria. Naquele momento, Marcelo não negou. E esse foi o segundo erro. O homem abriu uma pequena caixa, devagar, sem tirar os olhos dele. E dentro havia algo escuro, irregular, difícil de definir. Marcelo nunca conseguiu explicar o que viu, mas sempre descrevia a sensação. Era como olhar para algo que estava olhando de volta, leve. A palavra veio simples, sem pressão,
sem insistência, mas impossível de ignorar. Marcelo hesitou, por poucos segundos, mas hesitou. E talvez aqueles segundos fossem a última chance, mas passaram e ele pegou. No momento em que tocou, sentiu frio, um frio estranho, que não era da temperatura, era outra coisa, algo interno, como se tivesse encostado em algo vivo. Ele puxou a mão rapidamente, mas já era tarde, porque naquele momento algo já tinha começado. E o preço? A pergunta saiu quase automática, como se ainda houvesse lógica ali, como se ainda fosse possível voltar atrás. O homem sorriu, pela primeira vez, e não era um sorriso normal, era contido, como quem já sabe o final da história. Você já está pagando. Marcelo não entendeu, mas não insistiu. Isso foi o terceiro erro. Ele saiu da loja, com um objeto no bolso e a sensação de que algo estava errado, mas ainda não sabia o quanto. Entrou no carro, ligou o motor e dirigiu de volta para casa. Dessa vez, sem errar o caminho, como se nunca tivesse se perdido, como se aquela rua nunca tivesse existido e talvez não existisse mesmo. Nos primeiros dias, tudo começou a dar certo e foi aí que o verdadeiro problema começou. Nos primeiros dias nada parecia diferente. E foi exatamente isso que fez Marcelo baixar a guarda. Porque quando algo dá errado, a gente percebe. Mas quando começa a dar certo demais, a gente aceita sem questionar, sem desconfiar, só aceita. E foi isso que ele fez. No dia seguinte, ele acordou melhor. Não descansado, melhor. Como se tivesse desligado completamente. Sem sonhos, sem interrupções, sem peso. Era um tipo de descanso que ele não sentia há anos. E isso já deveria ter sido estranho. Mas não foi, porque ele gostou e continuou. O primeiro sinal veio ainda naquela semana. Uma dívida antiga simplesmente sumiu. Não foi paga, não foi renegociada, ela deixou de existir. Marcelo ligou para o banco, achou que era erro, mas não era. No sistema nunca tinha existido. Ele desligou a ligação sem entender, mas com um alívio estranho, como se não fosse para entender, só aceitar. E ele aceitou. Depois disso, as coisas começaram a acontecer em sequência. Um cliente antigo apareceu com uma proposta melhor, um problema no carro desapareceu, um pagamento atrasado caiu na conta, sem explicação, sem lógica, sem esforço, tudo fluindo, fácil demais. Foi aí que começou, não do lado de fora, mas de dentro. Marcelo começou a ficar mais quieto. No começo ninguém percebeu, porque parecia normal, cansaço, rotina, mas não era. Ele não estava cansado, ele estava ocupado, mesmo sem fazer nada. Passava mais tempo em silêncio, observando, pensando, ou talvez escutando. A esposa foi a primeira a comentar. As coisas estão melhorando, né? Marcelo concordou, mas demorou um pouco para responder, como se estivesse voltando de algum lugar. Estão. A resposta veio simples, mas sem emoção, sem entusiasmo, sem nada. E isso não combinava com alguém que estava resolvendo a vida, mas ela ignorou, porque tudo estava dando certo. E quando tudo dá certo, a gente ignora o que incomoda. Os dias passaram e o silêncio aumentou. Marcelo começou a passar tempo sozinho, sentado, sem celular, sem televisão, sem distração, só olhando para lugar nenhum. Ou talvez para algum lugar que ninguém mais via. Foi aí que aconteceu a primeira coisa que realmente chamou a atenção. Ele falou sozinho. Não foi um murmúrio, não foi distraído, foi claro, baixo, como resposta. A esposa
ouviu da cozinha. Parou e ficou escutando. Silêncio. Depois, outra frase. Baixa demais para entender. Ela foi até a sala. Marcelo estava sentado exatamente no mesmo lugar, olhando fixo como sempre. Você falou alguma coisa? Ele demorou para responder. Virou o rosto devagar. Não. Simples, direto, convincente. Mas não era verdade. E ela percebeu, mesmo sem ter certeza. Naquela noite, Marcelo demorou mais para dormir. Ou pelo menos foi o que pareceu. Porque ele ficou deitado, de olhos abertos, por muito tempo, sem se mexer, sem piscar, só olhando para o teto. Como se estivesse esperando algo ou alguém. E então sussurrou, quase sem som. Ainda não. A frase saiu leve, mas carregada, como se fosse resposta e não pensamento. A partir dali as coisas mudaram de verdade. Marcelo começou a sentir o objeto, mesmo quando não tocava, no bolso, parado, mas presente, como se estivesse pulsando. Não o tempo todo, mas às vezes, e sempre em momentos específicos. Quando ele estava sozinho, ou em silêncio, ou pensando demais. Era como se o objeto reagisse a ele. Isso começou a prender a atenção, mais do que qualquer coisa. Ele começou a tirar o objeto do bolso, mais vezes, sem perceber. Só tirava e olhava por minutos, sem expressão, sem piscar, como se estivesse esperando que algo acontecesse. E talvez estivesse. Os filhos começaram a notar. Não sabiam explicar, mas sentiam. O pai estava diferente. Não assustador, nem agressivo, mas estranho, desconectado. Como se estivesse ali, mas não estivesse. E a casa começou a ficar pesada. Não fisicamente, mas no ambiente. Silenciosa demais, parada demais. Como se algo estivesse ocupando espaço, mesmo sem ser visto. E então veio a frase, a mesma, de novo, e de novo, e de novo. Ainda não terminou. No começo, ocasional. Depois, frequente, até virar rotina. Marcelo não explicava, não comentava, não reagia. Só dizia, ainda não terminou. Como se fosse necessário, como se fosse parte de algo, e talvez já fosse, porque a partir dali não era mais sobre sorte, era sobre controle. E Marcelo já não tinha mais. O problema não é o que estava acontecendo com ele, era o que estava chegando. E quando chegou já era tarde demais. Depois de um tempo, já não dava mais para dizer que Marcelo estava apenas estranho. Agora havia algo errado, e não era só nele. Era no ambiente, na casa, no silêncio, e principalmente no que não era dito. Marcelo parou de fingir normalidade. Não fazia mais esforço, não respondia direito, não interagia, não reagia. Era como se estivesse vivendo em outra camada, paralela, sobreposta, e às vezes sobrepondo a realidade. Ele já não assistia mais televisão, não usava celular, não buscava distração. Eu nunca levei a sério histórias sobre pactos. Sempre achei que eram exageradas, coisas criadas para assustar. Até conhecer o Marcelo e ver o que aconteceu com ele. Marcelo não era o tipo de pessoa que chama atenção. Ele era comum. E talvez esse seja o detalhe mais importante, porque coisas assim não acontecem só com gente estranha. Acontece com gente normal, gente cansada, gente que chega num ponto em que qualquer saída parece válida. O Marcelo estava exatamente assim, cansado. Mas não de um dia ruim, da própria vida. Era um cansaço que não passava com descanso.
nem com folga, nem com nada. Era constante, silencioso, e ninguém percebia, nem a esposa, nem os filhos, nem ele no começo. Mas isso foi crescendo, devagar, todos os dias, até virar algo impossível de ignorar. Naquela noite, ele saiu do trabalho mais tarde. A cidade estava diferente, mais quieta, menos movimento, menos gente na rua. E talvez tenha sido isso, ou talvez não. Mas ele não quis voltar para casa. Simples assim. Não foi uma decisão, foi um impulso. Ele continuou dirigindo, sem destino, sem pressa, sem pensar muito, só dirigindo. Virou ruas que não costumava virar, passou por lugares que não conhecia e quando percebeu já estava longe demais do caminho de sempre. Foi aí que ele viu a loja, pequena, escura, escondida entre construções antigas. Ela não tinha placa, não tinha nome, não tinha nada que indicasse que estava aberta. Mas estava, e isso não fazia sentido. Mas ela disse depois que aquilo o incomodava, mas ao mesmo tempo parecia chamar, como se estivesse esperando por ele. Ele parou o carro, ficou olhando por alguns segundos, talvez tentando entender o que era aquilo, ou tentando se convencer a ir embora. Mas não foi o que aconteceu. Ele saiu do carro e caminhou até a porta, sem saber exatamente por quê. E isso já deveria ter sido um sinal, mas ele ignorou e entrou. O ar lá dentro era diferente, pesado, parado, como se o lugar estivesse fechado há muito tempo, mas ao mesmo tempo não parecia abandonado. Era como se estivesse esperando. O espaço era pequeno, mais do que ele imaginava, mas tinha profundidade, como se continuasse além do que dava para ver. E havia alguém ali, um homem, atrás de um balcão, imóvel, sem expressão, só olhando direto para ele, como se já soubesse que ele viria. E a primeira coisa que o homem disse foi: "Você demorou." Marcelo travou por um segundo, porque aquilo não fazia sentido, mas ao mesmo tempo soava certo, como se ele realmente estivesse atrasado, mesmo sem saber para quê. Ele tentou responder, mas não conseguiu. E o homem não esperou. Ele apenas inclinou levemente a cabeça e disse: "Você não quer mais essa vida." Não era uma pergunta, era uma afirmação direta, fria. Naquele momento, Marcelo não negou. E esse foi o segundo erro. O homem abriu uma pequena caixa, devagar, sem tirar os olhos dele. E dentro havia algo escuro, irregular, difícil de definir. Marcelo nunca conseguiu explicar o que viu, mas sempre descrevia a sensação. Era como olhar para algo que estava olhando de volta, leve. A palavra veio simples, sem pressão, sem insistência, mas impossível de ignorar. Marcelo hesitou, por poucos segundos, mas hesitou. E talvez aqueles segundos fossem a última chance, mas passaram, e ele pegou. No momento em que tocou, sentiu frio, um frio estranho, que não era da temperatura, era outra coisa, algo interno, como se tivesse encostado em algo vivo. Ele puxou a mão rapidamente, mas já era tarde, porque naquele momento algo já tinha começado. E o preço? A pergunta saiu quase automática, como se ainda houvesse lógica ali, como se ainda fosse possível voltar atrás. O homem sorriu, pela primeira vez, e não era um sorriso normal, era contido, como quem já sabe o final da história. Você já está pagando. Marcelo não entendeu, mas não insistiu. Isso foi o terceiro erro. Ele saiu da loja, com o objeto no bolso
e a sensação de que algo estava errado, mas ainda não sabia o quanto. Entrou no carro, ligou o motor e dirigiu de volta para casa. Dessa vez, sem errar o caminho, como se nunca tivesse se perdido, como se aquela rua nunca tivesse existido e talvez não existisse mesmo. Nos primeiros dias, tudo começou a dar certo e foi aí que o verdadeiro problema começou. Nos primeiros dias nada parecia diferente. E foi exatamente isso que fez Marcelo baixar a guarda, porque quando algo dá errado, a gente percebe. Mas quando começa a dar certo demais, a gente aceita sem questionar, sem desconfiar, só aceita. E foi isso que ele fez. No dia seguinte, ele acordou melhor. Não descansado, melhor. Como se tivesse desligado completamente. Sem sonhos, sem interrupções, sem peso. Era um tipo de descanso que ele não sentia há anos. E isso já deveria ter sido estranho. Mas não foi, porque ele gostou e continuou. O primeiro sinal veio ainda naquela semana. Uma dívida antiga simplesmente sumiu. Não foi paga, não foi renegociada, ela deixou de existir. Marcelo ligou para o banco, achou que era erro, mas não era. No sistema nunca tinha existido. Ele desligou a ligação sem entender, mas com um alívio estranho, como se não fosse para entender, só aceitar. E ele aceitou. Depois disso, as coisas começaram a acontecer em sequência. Um cliente antigo apareceu com uma proposta melhor, um problema no carro desapareceu, um pagamento atrasado caiu na conta, sem explicação, sem lógica, sem esforço, tudo fluindo, fácil demais. Foi aí que começou, não do lado de fora, mas de dentro. Marcelo começou a ficar mais quieto. No começo ninguém percebeu, porque parecia normal, cansaço, rotina, mas não era. Ele não estava cansado, ele estava ocupado, mesmo sem fazer nada. Passava mais tempo em silêncio, observando, pensando, ou talvez escutando. A esposa foi a primeira a comentar. As coisas estão melhorando, né? Marcelo concordou, mas demorou um pouco para responder, como se estivesse voltando de algum lugar. Estão. A resposta veio simples, mas sem emoção, sem entusiasmo, sem nada. E isso não combinava com alguém que estava resolvendo a vida. Mas ela ignorou, porque tudo estava dando certo. E quando tudo dá certo, a gente ignora o que incomoda. Os dias passaram e o silêncio aumentou. Marcelo começou a passar tempo sozinho, sentado, sem celular, sem televisão, sem distração, só olhando para lugar nenhum. Ou talvez para algum lugar que ninguém mais via. Foi aí que aconteceu a primeira coisa que realmente chamou a atenção. Ele falou sozinho. Não foi um murmúrio, não foi distraído, foi claro, baixo, como resposta. A esposa ouviu da cozinha, parou e ficou escutando. Silêncio. Depois, outra frase, baixa demais para entender. Ela foi até a sala. Marcelo estava sentado exatamente no mesmo lugar, olhando fixo como sempre. Você falou alguma coisa? Ele demorou para responder. Virou o rosto devagar. Não. Simples, direto, convincente. Mas não era verdade. E ela percebeu, mesmo sem ter certeza. Naquela noite, Marcelo demorou mais para dormir. Ou pelo menos foi o que pareceu. Porque ele ficou deitado, de olhos abertos, por muito tempo, sem se mexer, sem piscar, só olhando para o teto. Como se estivesse esperando algo ou alguém. E então sussurrou, quase sem som. Ainda não. A frase saiu leve, mas carregada, como se fosse resposta e não pensamento. A partir dali as coisas mudaram de verdade.
Marcelo começou a sentir o objeto, mesmo quando não tocava, no bolso, parado, mas presente, como se estivesse pulsando. Não o tempo todo, mas às vezes, e sempre em momentos específicos. Quando ele estava sozinho, ou em silêncio, ou pensando demais. Era como se o objeto reagisse a ele. Isso começou a prender a atenção, mais do que qualquer coisa. Ele começou a tirar o objeto do bolso, mais vezes, sem perceber. Só tirava e olhava por minutos, sem expressão, sem piscar, como se estivesse esperando que algo acontecesse. E talvez estivesse. Os filhos começaram a notar. Não sabiam explicar, mas sentiam. O pai estava diferente. Não assustador, nem agressivo, mas estranho, desconectado. Como se estivesse ali, mas não estivesse. E a casa começou a ficar pesada. Não fisicamente, mas no ambiente. Silenciosa demais, parada demais. Como se algo estivesse ocupando espaço, mesmo sem ser visto. E então veio a frase, a mesma, de novo, e de novo, e de novo. Ainda não terminou. No começo, ocasional. Depois, frequente, até virar rotina. Marcelo não explicava, não comentava, não reagia. Só dizia, ainda não terminou. Como se fosse necessário, como se fosse parte de algo. E talvez já fosse, porque a partir dali não era mais sobre sorte, era sobre controle. E Marcelo já não tinha mais. O problema não é o que estava acontecendo com ele, era o que estava chegando. E quando chegou já era tarde demais. Depois de um tempo, já não dava mais para dizer que Marcelo estava apenas estranho. Agora havia algo errado, e não era só nele. Era no ambiente, na casa, no silêncio, e principalmente no que não era dito. Marcelo parou de fingir normalidade. Não fazia mais esforço, não respondia direito, não interagia, não reagia. Era como se estivesse vivendo em outra camada, paralela, sobreposta, e às vezes sobrepondo a realidade. Ele já não assistia mais televisão, não usava celular, não buscava distração,